Luiz, a aula está salva. Isso, tá sim. Eu até já avisei eles que era bom ter assistido, né, antes agora da segunda aula, mas quem não assistiu, independentemente, tá salvo lá na plataforma sim. João, agradecer você novamente aí pela disponibilidade, por dividir teu tempo e conhecimento com a gente aí, tá? Fique bastante à vontade, pessoal, depois que estiver assistindo essa aula aqui também na plataforma, tá? Também estejam todos bem-vindos aí no tempo futuro. E é isso aí, tá? Fica à vontade aí, João, pode tocar o barco. Beleza, pessoal, vou então aqui compartilhar com vocês. Pessoal, estão vendo o slide certinho? Tá dando para ver sim. Tá passando? Não, ele tá travado no... Sabe quando você abre a apresentação e não abre a apresentação em si, só o PowerPoint ali com o arquivo? Talvez o que você tem que fazer é parar de transmitir e transmitir a tela inteira. Daí dá certo. Certo. Agora tá indo? Testa. Agora sim, tá dando certo sim. Beleza. Então, primeiramente, pessoal, me apresentar para vocês. Eu sou João Vitor Xavier, sou médico veterinário, pós-graduando em clínica e cirurgia de animais silvestres e exóticos. Sou criador de aves ornamentais com enfoque em aves aquáticas, desde sempre, basicamente. Sou fundador do Sítio Xavier, então hoje eu tenho uma criação aí de aves ornamentais no geral, desde galinhas, aquáticos, pavões. E sou mentor, o fundador aí da mentoria ABC da avicultura ornamental. Dar seguimento, então, na nossa aula de hoje. O objetivo da minha aula para vocês é basicamente que vocês saibam, quais são as principais raças permitidas legalmente existentes hoje no mercado, as principais características raciais e a média de preço de cada ave, que foi uma coisa que eu conversei com vocês na última aula, foi muito voltado para manejo, mas como o curso em si, nós pegamos aí vários níveis, de criadores, é muito importante que nós, tomamos cuidado para vocês não serem enganados. Então, o preço de uma ave, das aves aquáticas, para não comprarem gato por lebre ou adquirirem aves fora de padrão, certo? Na última aula, eu falei para vocês basicamente quais são as aves das aves aquáticas que estão na lista de animais domésticos, tá? Então, lá nós temos basicamente marrecos, gansos, patos, tadornas, dos cisnes, somente o negro é o doméstico. Falando bem por cima, mas na última aula tem certinho. Quem tiver alguma dúvida, pode voltar lá que tem todas as aves. Primeiramente, pessoal, falando aí do principal, que acho que é o mais querido, que é o pato mandarim, e quem vem de fora, os iniciantes, eu imagino que é a ave mais visada, entre os criadores com o intuito mais profissional, acaba que não tem aquele que, existem aves mais raras e tudo, mas, no geral, para mercado, é uma ave que existe um mercado muito sólido e que compensa muito a criação comercial deles hoje, tá? Então, eles têm um manejo muito específico, devido àquela questão da vida da vida selvagem, do habitat dele, vida livre. Então, tudo que a gente pensar em valor de ave, é legal que vocês lembrem que tem alguma ligação com reprodução, tá? A ave cara não é fácil de reproduzir, na maioria das vezes, certo? Ou tem alguma questão de mercado, ou de tendência de mercado, moda, que eu posso até conversar com vocês mais para frente, mas o mandarim em si tem um mercado muito sólido. Como eu falei, toda pessoa que entra no mundo das aves ornamentais e que gosta de aves aquáticas vai querer adquirir o pato mandarim. Ele é uma ave de pequeno porte. Na vida selvagem, eles vivem em lugares densamente arborizados, próximos da água. Uma característica principal deles é que eles fazem ninho em oco, tronco oco de árvore, e não no chão como as outras aves. Então, em vida, sob cuidados humanos, que a gente fala que não é ideal sob cativeiro,
a gente tem que tentar reproduzir o que ele vive da natureza. Então, que um ninho tem ali uma rampinha, né, de escalada, que seja um lugar bem escuro lá dentro, para que ela se sinta segura. As fêmeas são boas mães, a incubação aí é de 28 dias, e um casal do mandarim selvagem, que é esse da foto, custa cerca de R$1.000. Eu coloquei cerca de 1.000 porque pode variar de 800, 900 até 1.200. Vai depender da época que vocês vão adquirir essa ave. E lembrando que, né, eu estou dando essa aula aqui em setembro de 2021. Ano que vem, outros alunos que vierem adquirir o curso, pode ser que esse valor tenha subido já bastante. Então, também vai depender, como eu mencionei agora há pouco, da época do mercado que vocês vão adquirir, da época do ano, se está no começo do ano, que é onde tem um boom de filhotes, tem uma oferta maior, essa ave sai por volta de R$900, e já ali, início de temporada, agosto mais ou menos, já tá para R$1.000, R$1.200 o casal, do selvagem, tá? Aí das variações, nós temos o mandarim selvagem, mandarim canela e o mandarim branco. O legal dessas variações de cor é que se você começar a cruzar, por exemplo, canela com o branco, existem várias tonalidades de branco, né? Acaba que ele vai se diluindo. Tem um branco quase sem marcações, tem um branco bem marcado, tem um branco médio, como esse da foto, tá? E o canela também. Então, vai depender dos cruzamentos para falar qual vai ser, né, a marcação ideal da cor dele. Mas o branco tem mais valor, tá, que o selvagem, e o canela também, tá? O branco deve estar hoje aí cerca de 1.500 o casal, mais ou menos. E aí, uma coisa legal, né, da gente diferenciar a mandarim branca da carolina branca, por exemplo, é o bico. O bico dela é bem rosado, tá? E fora de temporada, o macho vai ficar da coloração como se fosse da fêmea. Essa coloração metálica, ela só vem para a reprodução, tá? Então, depois, quando ele for mudar de pena, é óbvio que ele vai ficar bem mais fosquinho e até a coloração do bico. Então, um macho meu aqui, fora de temporada, o bico dele não fica esse vermelho vivo. Ele fica um cinzinha bem fosco mesmo. Então, eles alteram bastante. Pato carolino, que também aí está em segundo lugar, como eu falei, de aves mais visadas pela questão de leigos, até mesmo pela beleza, né? Eles são originários da América do Norte. Existem as colorações Grey, que é essa da foto, canela, branco, lavanda e arlequim. No Brasil, nós só temos Grey, canela e branco. O arlequim eu nem encontrei foto para colocar aqui para vocês, mas depois eu passo para o Luiz e encaminho. Basicamente, pessoal, o que nós sabemos de cruzamento das variações de cor do mandarim é que, cruzando o Grey com canela, nós temos 70% da ninhada Grey, 30% canela. Branco com Grey daria 70% Grey e 30% branco, e branco com canela só sai canela, tá? Aí o casal selvagem está saindo cerca de R$500, já jogando aí um preço um pouco mais alto de mercado, então vocês encontram facilmente por R$400 um casal. Do branco sai cerca de R$800 o casal, e do canela é o mesmo preço, então de 400 a 500 também, tá? E lembrando que cruzamento entre mandarim e carolino não resulta em filhotes por uma questão cromossômica, tá? Então, muito cuidado aí na época de reprodução. Tive um amigo criador que deu uma catástrofe, né, que próximo da reprodução, os mandarins roubaram as fêmeas dos carolinos, e aí não galaram as fêmeas de mandarim, e aí não nasceu nada, mesmo a maioria delas pondo. Então, toma bastante cuidado com isso. E o carolino cruza com os anas plateorrincos, né? Então, os pequenininhos, os mallard, o cow, eles conseguem cruzar e resultar em híbridos inférteis, no caso, como chamam de courina, que em algumas regiões do Brasil aí tem até algum valor. Aí aqui, como eu mencionei para vocês, o carolina branco, carolina canela, a fêmea do carolina canela é bem bonita, eu gosto bastante, bem carinha, e o carolina lavanda. Eu não encontrei o arlequim, mas ele é basicamente esse selvagem com várias manchas brancas espalhadas pelo corpo. Ele é bem raro também. E aí do arlequim nós não temos no Brasil,
e do lavanda nós também não temos no Brasil, tá? E isso é até uma coisa bastante interessante, que quando o pessoal tenta dar vários golpes aí nos grupos da vida, com venda de ovos, né, de ave de alto padrão, e aí você vê que a ave não está no Brasil quando tem um Carolina lavanda ali no meio, porque aqui a gente não tem. Então, basicamente, são fotos da internet. Agora nós vamos entrar nos gansos, como eu mencionei para vocês. Eu peguei aí as raças de maior importância e maior interesse do mercado hoje, para a gente abordar um pouquinho, falar as principais características e questões de valores. Primeiramente, o ancestral aí do ganso europeu, né, dos gansos europeus, é o ganso bravo, que é o Anser. Ele resultou, então, os gansos que não têm protuberância acima do bico, tá? Que são as raças que eu vou falar agora. A raça de maior interesse e que tem também um mercado sólido, que não oscila, é o ganso de Toulouse, tá? Eles são de origem francesa, da região de Toulouse. A cor original é totalmente cinza com traseiro branco, que é esse da foto. E tem também ganso Toulouse buff, branco, lavanda, azul, tá? Nós não temos aí todos eles em padrão excepcional. Eles foram selecionados originalmente para carne, para consumo do fígado, para o foie gras, né? E plumas, pesando aí basicamente 12 quilos sem fazer muita força. Então são aves de muito peso mesmo, tá? São bem maiores comparado aos outros gansos. Existem algumas linhagens do ganso Toulouse, então pode ser que exista aí o Toulouse sem barbela, com a barbela que eu estou mostrando para vocês, um ganso que não seja tão grande, tão pesado, não quer dizer que não seja da raça, tá? Então são algumas linhagens aí. Ele custa cerca de R$2.000 um casal adulto, não é muito fácil encontrar em bom padrão, para falar a verdade. Os filhotes estão saindo por cerca de R$600 hoje. E a maioria dos criadores, né, dos gansos aí de Toulouse não tem, como é que fala? Não dá conta da demanda de mercado, tá? Então a maioria deles a gente fica em fila de espera, porque realmente é uma ave que existe muita procura e um mercado muito sólido. Eles começam uma postura muito cedo, então aí a partir dos 8, 9 meses as fêmeas já estão pondo, tá? A barbela, nos que tem a barbela, né, que também é algo bastante visado. Então, se vocês forem adquirir essas aves, deem preferência para aves que possuam barbela, ela demora um pouco mais para descer. Então, tem aves que vão descer a barbela aí com 1 ano e meio, mais ou menos. E é normal. E também tem aves que logo filhotes ali com 4 para 5 meses já acaba descendo. Algo bastante valorizado neles também é a pele, né, que sobra aqui na região da quilha, na barriga. Então prezem bastante isso. A pele já aparece no filhotinho. Então quando eles forem novos ali com 1 mês e meio, você já vai ver as aves que têm aquelas pelancas, né? Aí é o que o pessoal dá bastante valor. Aqui nós temos o ganso Ebden, é uma raça que acabou quase que se perdendo, né? Então o pessoal não... Na verdade, é aquela questão, né? Que todo mundo diz que tem, mas ninguém tem ele realmente. Então qualquer ganso que não seja sinaleiro, que não tenha um chifre acima do bico, que seja completamente branco de olho azul, já é Ebden, né? Então o pessoal aí pega aquele ganso comum e coloca que é dessa raça para vender nas plataformas da vida. E não é verdade, tá? Esse ganso vem de origem alemã, ele tem um porte grande, então ele é basicamente do mesmo porte ali do ganso de Toulouse. Ele é totalmente branco, com bicos alaranjados, pés rosados e olhos azuis. Também foi selecionado para carne, e sendo, né, de alto padrão aí, existem poucos criadores que trabalham na raça, tá saindo também por cerca de R$2.000 o casal. Mas ele não tem tanta procura de mercado por essa questão de tendência. Pode ser que seja uma ave que volte, né, no mercado daqui uns 4, 5 anos, como aconteceu com o ganso africano há cerca de 2 anos atrás, onde ele teve uma super valorização, tá? Então é interessante começar a trabalhar o marketing em cima dele, que talvez
vem bastante coisa boa aí do ganso Ebden. E lembrando que ele não é aquele gansinho caipira branco, tá? É bem diferente mesmo. Então, cuidado aí com os anúncios que o pessoal costuma... Primeiramente, né, pessoal? Não é assim que funciona a raça pura. Então, não é porque o ganso não tem protuberância branco que é Ebden. Né? Não é porque o marreco, o Cole, nasceu com bico comprido que ele é Mallard. Tá? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar para dizer realmente que uma ave é de tal raça ou não. E é bastante interessante que vocês levem isso a sério, né? Ainda mais trabalhando aí com finalidade comercial. Ganso sebastopol, ele também pode ser chamado de ganso frisado ou ganso danúbio. Ele também tem origem europeia, não possui a protuberância em cima do bico. Ele é de porte pequeno, tá? Principalmente pela questão de consanguinidade que existe, até por mesmo os cruzamentos que os criadores acabaram fazendo aí com o ganso caipira, para evitar a consanguinidade, para depois originar novos exemplares, eles foram ficando muito pequenos. Então, cara, eu já vi ganso sebastopol do tamanho de um marreco pequim, sabe? Bem pequenininhos mesmo. Então, não estranho. Eles podem ter cores variadas, tanto no malhado, né, de preto e branco, de pardo e branco, como branco completo, como até mesmo lavanda e tudo mais. Eu, particularmente, gosto mais do branco e confesso que ele é mais valorizado hoje no mercado, o branco de olhos azuis, tá? Com o bico laranja e o pé laranja. Quanto mais frisado ele for, maior valor ele tem. Então, as penas têm que ser bem longas e encaracoladas, tá? Então, é importante que elas formem mesmo esse cacho e desçam. Aí também gira bastante por aí, né? Primeira geração de ganso Ebden ou ganso caipira com sebastopol, que dá só um pouquinho de encaracolado. Sebastopol lavanda é uma cor que vai... Eu imagino também que seja uma tendência de mercado futura, que venha com bastante força quando começarem a estabelecer, né, a cor no padrão morfológico. Mas, no geral, também é uma ave que chama bastante atenção. Né? Quando a gente fala aí de aves exóticas e ornamentais, a gente vai ganhar sempre pelas mais diferentes. Né? Então, eu falei para vocês aí, um ganso muito grande, agora esse ganso encaracolado, o pessoal quer o que é diferente. Então, ele também tem um mercado sólido e não oscila tanto o preço. A reprodução deles não é tão fácil, eles não botam tão bem quanto os outros gansos, cerca de 4 a 5 ovos por ninhada, e não botam tantas vezes. Por exemplo, se a gente for pensar numa gansa chinesa ou africana, podem chegar aí até 30 ovos, né, numa postura, longe do sebastopol. A gente encontra hoje no mercado sebastopol por R$2.000 o casal, mas isso também varia bastante de região para região, época do ano e padrão racial. Mas deles, especificamente, é disso para cima, tá? Para baixo é difícil encontrar em bom padrão. Agora nós vamos para os gansos sinaleiros. Primeiramente aí, lembrando da origem deles, eles são originários do ganso cisne, que é o Anser cygnoides. Houve a domesticação do ancestral há cerca de 10.000 anos antes de Cristo, na região da Ásia. Os gansos sinaleiros existem nas cores branco e parda. Eles são selecionados para carne e para segurança, pela questão aí do grasnar, né, quando existe algo diferente no local, mas isso a gente pode colocar em todos os gansos, não especificamente deles. Hoje, existe a presença de protuberância, que é o chifre acima do bico, e as raças que nós temos que são sinaleiras são os gansos chinês e africano, no Brasil, hoje, tá? Esse daí, então, é o Anser cygnoides, que é o ancestral deles. Primeiramente, falando um pouquinho aí para vocês sobre o ganso chinês, ele tem um corpo esguio e ereto, ele é uma ave de médio porte, comparado com o ganso de Toulouse e o ganso africano. Ele tem a cabeça pequena e com um chifre acima do bico, que é, no caso, a protuberância, tá? Cor branca. Obrigatoriamente, nós temos que ter os pés laranjas, o bico laranja, os olhos azuis,
tá? E na cor parda, com a região traseira e ventral branca, faixa escura percorrendo a cabeça e pescoço, bico preto com faixa branca na base e pés laranjas, como a gente está vendo aqui nos sinaleiros pardos. Os sinaleiros chineses, né, eles não são tão valorizados, por mais que também existe um mercado sólido para eles, mas adultos giram em torno de R$500 o casal. E em criadores mais conceituados e aves de bom padrão, você encontra aí por até 700 o casal. Aves que não têm aí uma seleção tão aprofundada, né, nós encontramos por R$300, R$400. E também vai de região para região. O pessoal fala muito, né, antigos, né, que o ganso chinês é o sinaleiro branco e o ganso africano é o sinaleiro pardo. E isso não é certo, tá? Então a gente tem que desmistificar esse mito. Então existe tanto o chinês branco e o chinês pardo, quanto o africano branco e o africano pardo, tá? O ideal é que não se misture as cores, para eles manterem, né, o padrão de coloração, mas se houver o cruzamento entre o chinês branco com o chinês pardo, ele pode manter aí o padrão morfológico, mas pode acontecer de nascer o branco sólido, como o de padrão mesmo, mas também branco com manchas cinzas, tá? Manchas pretas no bico, e o pardo padrão, como também pardo de coleira branca e bico laranja, ou pardo com bico laranja. Todos esses são originários do cruzamento entre as cores. São aves que não têm tanto valorização de mercado, mas são aves que, no meu ver, são bem bonitas. João, há um tempo atrás eu vi uns gansos sinaleiros que eles tinham uma espécie de bico duplo. Tipo, um segundo... Não é como se fosse um segundo bico, mas é como se fosse uma protuberância do bico ali perto da barbela. Como se onde fosse perto da barbela ali. Isso é grave? Então, é um defeito grave? Não. Para falar a verdade, para a raça, Luiz, não é aceito. Para o padrão racial, aí o que a gente está falando seria do africano. O que acontece é que, até o que eu ia conversar com vocês, né? O africano teve um boom de uns anos para cá. Então, há muito tempo atrás, o africano quase se perdeu. Então, não existia quase mais o ganso africano padrão de barbela, o ganso grande, robusto. E depois, com um trabalho de um criador que é o Felipe Maia, né, aqui de Mariporã, ele trabalhou muito o marketing em cima da raça e valorizou muito o ganso africano de novo, porque ninguém tinha, né? E aí voltou aquela seleção absurda para ter o ganso de barbela. Aí é uma via de mão dupla, né? Por quê? Quando a gente tem um interesse pela raça, ainda é bom, né, benéfico, porque a gente não perde a raça, mas também a gente sabe que qualquer mínimo sinal de barbela vão dizer que é africano. E aí começaram a selecionar muito, né? Em algumas aves, vem a barbela como continuidade ali da gnatoteca, né? Que é a parte de baixo do bico. Então, a barbela não começa após o bico, começa no começo, né? No começo ali do bico, e vem já com aquela questão encapada de queratina, né? Então, vem com aquela, como eu vou dizer, pelinha mais emborrachada, digamos. Não é um defeito grave se os filhotes originarem barbela também. Para falar, padrão racial não é aceito, mas de mercado não é tão grave assim. E aí também tem a questão, né, de ver que se aquilo ali é sólido, né? Então, se aquilo ali é duro, ou se é só mesmo como se fosse a pele, só que com a questão ali da queratina, como no bico. Mas eu já vi exemplares assim também. Aí, pessoal, aqui então, os gansos africanos, tá? Diferente ali dos gansos chineses, que precisam, né, ter esse porte esguio. Se a gente traçar ali uma linha da ponta do peito até a ponta da cauda num ganso chinês, ela vai ficar inclinada, tá? É necessário que ela fique inclinada porque ele tem que andar mais em pé. E o pescoço dele, quando ele estiver ali ereto, o ideal é que forme um C, como aqui nos gansos pardos, tá? Então, que forme um C no pescoço e uma linha bem inclinada do bico, da ponta do peito até a ponta da cauda. Já no africano, é uma ave horizontal.
Então, o que acontece? Se eu traçar uma linha da ponta do peito até a ponta da cauda, ela fica reta. Então, ele tem aí a quilha mais próxima do chão, o pescoço curto e grosso, cabeça grande. Lá no passado, ele é ancestral ali do... Meu Deus, quase derrubei o negócio. Ele é ancestral do ganso cabeça de leão, tá? Que é aquele ganso todo enrugado. E também, né, usaram ali o ganso komogori para melhorar o padrão dele, mas nós não temos nenhum nem outro aqui no país hoje, tá? Ele é uma ave de porte grande, cabeça grande, o chifre dele é mais arredondado do que o ganso chinês. Então, o chinês, se vocês existirem aí em alguns criadores de ganso, vocês sabem que pode existir alguns chifres mais pontiagudos mesmo, né? Que eles não sejam só grandes, eles tenham ali uma ponta. E aí no africano já não. Essa protuberância é mais arredondada. A coloração vai ser basicamente a mesma do ganso chinês. Então, o branco com bico laranja e pé alaranjado e olhos azuis. E o pardo, região traseira e ventral branca, faixa escura percorrendo o pescoço e cabeça. Bico preto com faixa branca na base e os pés laranjas, tá? Obrigatoriamente a existência da barbela abaixo do bico, tá? Obrigatório. Então, quanto maior a barbela, melhor. Eles são super valorizados, como eu falei, hoje. Então, sai cerca de R$2.000 o casal. São aves de fácil reprodução. Então, eles vão contra aquela regra que eu falei para vocês, né? Para pensarem sempre na questão de preço de mercado com reprodução da ave. Eles não são nem um pouco melindrosos, reproduzem muito fácil. E eles também acabam pondo muitos ovos, a fêmea choca, é bem fácil encontrar. Hoje, um filhote está girando aí em torno de R$500, R$600, com 2, 3 meses de idade. O ovo está saindo por cerca de R$100 a unidade, os criadores que vendem. Existe uma maior valorização do branco em comparação ao pardo, pela questão, né, de existência no mercado mesmo, então não é normal encontrar tantos exemplares. E esse ganso, né, o africano pardo que eu coloquei, é um exemplar do Felipe Maia, tá? O Sansão. Aí o Sansão, o Felipe começou a vender ovos ali, eu acho que uns 2 anos atrás. E aí esse ganso é o pai do Golias, do Bruno, e pai de vários outros gansos que são reprodutores muito conhecidos hoje, tá? Então, também vem, né, aquela questão de marketing, vocês saberem trabalhar o marketing de vocês. E lembrando que marketing não é ficar pedindo seguidor no Instagram, é você ter ali, né, uma marca realmente, né, uma missão, uma promessa e trabalhar a sua imagem em cima daquilo, né? Trabalhar o seu nome e a imagem que você vai passar do seu criatório. E esse casal é, no caso, o Sansão e a Cora. E hoje, dentre os africanos, os filhotes deles especificamente são aves extremamente valorizadas. E aí ele é pai do Golias, do Bruno, também tem aves valorizadas, que é pai do que está comigo hoje, que é do Bruno, inclusive, que é o Júnior. Então, o ganso africano começou a se tornar como se fosse um gigante, sabe? O pessoal começou a dar nome e ter ali aves conhecidas mesmo, que é algo muito distante do ganso chinês, né? E pela questão de preço, compensa muito mais você criar um africano que um chinês, porque é mais a questão do investimento, manejo, custo com a ave, né? Gestão de ração, vão ser basicamente as mesmas, tá? E aí existe um trabalho muito forte de seleção em cima deles. Existem vários criadores que são doentes, né, em ganso de barbela. E aí o pessoal até fala hoje, ganso sinalheiro de barbela, nem fala mais africano, porque existem padrão chinês com pescocinho fino, com a barbela grande, e aí o pessoal já coloca como africano. Não sei aí o que vai virar, mas falando em padrão racial, é isso, tá, pessoal? Entrando agora nos marrecos, eu selecionei as principais raças que nós temos aí no mercado hoje, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, tá bem? Primeiramente, nós temos o marreco de Rouen. Ele é uma ave de porte grande, corpo horizontal. O anel ao redor do pescoço não circunda totalmente, tá? Na região ali
região caudal não fecha, né, o círculo. Aí a ave padrão, o Huan padrão, ele é uma ave quadrada e horizontal, com esse de baixo. E aí existem algumas outras linhagens, como esses marrecos Huan Claire, que esses são exemplares do Mário Salviato. No Brasil hoje, imagino que sejam os melhores. Não são aves que estão valorizadas, tá? Eu tive aqui um casal recente, com um padrão muito bom, aves grandes, e giram aí em torno de 200 a 300 reais o casal. A questão do Huan, pessoal, também é daquilo que a gente conversou agora há pouco. Então, qualquer marreco de cabeça verde, o pessoal diz que é Huan. E não é, tá? Então, isso foi deixando a ave cada vez mais comum e acabou desvalorizando. Uma coisa que eu converso sempre, né, que o Mário sempre me diz, é que a gente, um bom criador, tem que ser um colecionador de aves. Então, você tem que manter, né, as raças, ser basicamente um banco genético, e mais cedo ou mais tarde, uma raça vai voltar à tendência. Então, existem aves que são um pouco valorizadas hoje, mas podem ser aves superestimadas daqui 1 ou 2 anos. Né? A gente nunca sabe, né, qual vai ser a ave mais valorizada. Como a gente pode ver também hoje, questão das angolas, né, que existem milhares de cores, milhares de criadores trabalhando em cima de novas cores. O Mário, inclusive, né, já tem. O Mário foi pioneiro, então há 2 anos atrás ele começou a selecionar novas cores de galinha da Angola. Então hoje, quando elas estão estabelecidas no mercado, ele já tem cores que basicamente ninguém tem, ele tem um número de plantel para venda de ovos, né? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco visionário nessa questão de mercado. Então, os Huan podem voltar, mas hoje não são aves tão valorizadas. No mercado em si, pensando em pessoas que compram por hobby e tudo, porque acaba que eles são bastante comum. Que aí todo mundo acha que tem, mas não é o caso real. Tá? E aí tem algumas linhagens como essa do Huan Claire que não tem a quilha tão evidenciada quanto o originário mesmo. A reprodução deles é um pouco mais chata, pessoal. Quanto melhor de padrão eles são, mais chata a reprodução pela questão do porte. Né? Isso dificulta um pouquinho a cópula. Marreco corredor indiano, existe uma aceitação boa de mercado hoje para os corredores. Tá? Eles são originários da Ásia, são de porte ereto, são aves muito ativas. O pescoço dele tem que ser inferior a 1/3 da ave. Por quê? Existem corredores incríveis, né, de morfologia, digamos, né, uma ave extremamente ereta, mas só tem pescoço. Não é isso que nós buscamos. Então, em questão de padrão, o pescoço tem que ser menor que 1/3 do corpo. Tá? A angulação tem que ser entre 50 e 80 graus. E hoje é cerca de 300 reais um casal de corredor indiano. Existe uma procura não tão grande quanto pompom, caiuga, mas existe sim, né, uma procura. Eles foram selecionados lá no começo para postura, então as fêmeas põem bem, né, se vocês pegarem os originários. Para falar a verdade para você, né, para vocês claramente, hoje os criadores que eu cuido e o meu, elas não são tão boas de postura. Então, eu imagino que essa característica foi se perdendo, né, depois da seleção, que acaba que o pessoal começou a selecionar aves de porte e não com características em geral, mas em si, né, é para elas colocarem bem. Também uma questão aí de reprodução, pela questão do corpo, a cópula não é tão fácil, então a fertilidade deles não costuma ser muito boa, tá? Aí é legal vocês terem um número menor de fêmeas para macho. No marreco, no geral, dá para usar aí 5:1. Né? Os corredores, é melhor colocar 2, 3:1. Eu acho mais seguro. Aqui hoje eu tenho 3:2 e a fertilidade está bem boa. Aí o marreco mallard, que é o pato real, ele é o originário de todas as raças de marreco, né? Então ele é o primordial. Ele é o originário da América do Norte, Ásia, Europa. Ele habita mais onde o clima é temperado. Ele é uma ave de porte médio para pequeno, tá? É muito resistente. A fêmea é boa mãe
e ele custa cerca de R$300 o casal. Eles foram domesticados no início para caça, digamos, né? Então eles eram aves que o pessoal caçava muito, e depois começaram a domesticação para treino. E depois foi surgindo aí as outras variações. Aí também existe aquela questão que eu falei para vocês da valorização. Então, o que o pessoal faz? Existe, né, o cow duck, que é o marreco cow, e aí todo cow que não nasce com um biquinho curto, o pessoal joga para mallard. E não é bem assim que funciona. O mallard também existe um padrão. Então, ele tem que ter essa coloração selvagem, a coleira ao redor do pescoço, né, o macho com essa questão da cabecinha verde, todas essas marcações, a fêmea malhada, com a coloração selvagem também, e são bicudos, tá? Então, o bico bem verde não é todo mallard, não é todo marreco, mini marreco que é um mallard, certo? No padrão da raça não é aceito as cores branca, arlequim, mosaico, mas em questão de mercado tem bastante aceitação. Então, novamente, gosto bastante de apresentar para vocês, né, como é a literatura e como é a vida real. Então, o pessoal gosta bastante do que é diferente e acaba que tem saída. Existe uma desvalorização em comparação ao marreco cow e existe uma maior busca de mercado hoje, e aí também tem aquele erro, né, brutal, que todo mini marreco o pessoal diz que é cow. Eu mesmo, recentemente, quis comprar exemplares mallard. Eu pesquisei muito, e eu não encontrei. Aí eu coloquei no grupo de criador aqui da Redondeza que eu precisava de marreco fêmea de cow, grey. Achei vários e não eram nenhum, era cow, né? Todos eram mallard. Que as fêmeas eram grandes, dessa coloração, com um bico enorme e são vendidos aí como cow. Aí é legal vocês saberem, né, se informarem quanto a isso. Agora, então, o queridinho hoje da moda, que é o marreco cow, eles têm origem holandesa, é uma ave de pequeno porte, eles são muito barulhentos, principalmente à noite, eles grasnam muito, e um som muito alto. Eles precisam ter corpo horizontal, sem inclinar para frente ou ser vertical, tá? Então tem que ser bem horizontalzinho, não pode ficar nem levantadinho e nem com a frente mais baixa, tá? Eles têm a cabeça arredondada, com a copa alta, bochechas cheias, né, como a gente pode ver ali nesse branquinho. O bico tem que ser curto, no máximo de 3,1 centímetros, com pescoço curto e grosso, tá? As fêmeas fazem ninho e chocam, criam filhotes muito bem, são ótimas mães. Eles custam cerca de 400 o casal, variando de acordo com a cor. Hoje, não tá tão fácil encontrar cow branco. Então, eles estão mais valorizados. Aí, para a temporada daqui para o ano que vem, eu estou colocando o casal branco aí por R$500 o casal, tá? E existem uma gama de cores absurdas aceitas pelo padrão. E quanto mais exótico, melhor. Eu tenho uma busca absurda, né? O pessoal me procura muito por cow para usar como pet. Então, por eu atuar na clínica, e aí eu tenho toda uma interação ali com pessoas que têm maior interesse por pets não convencionais, eles buscam muito o cow e o pompom para usar como pet. Então, uma ou duas aves. O cow, como eu falei, são muito barulhentos. Então, pensando em mercado, e quando meus clientes vêm aqui, quando eles falam, né, que moram em cidade, coisa do tipo, e querem ter ave aquática e não tem espaço, eu sempre recomendo mandarim carolina. Por quê? São aves pequenas, não grasnam, então o mandarim ele faz um assovio basicamente, mas mínimo barulho, e usa pouca água, né? Então, para um carolino, qualquer 100 litros é uma piscina, tá? E aí eu acho muito melhor para ter ali, né, para ornamentação, do que uma marreco cow que vai grasnar a noite inteira e vai causar processo aí entre os vizinhos. Agora, outra questão aí que nós, no Brasil, chamamos de marreco caiuga, que não é, tá? Então, eu, inclusive, divulgo como caiuga, e muitas pessoas divulgam também, porque é como o pessoal conhece, é o mesmo erro do mallard de cow, porém,
O marreco caiuga é uma ave de grande porte, então eles atingem aí facilmente 4 quilos. E eles são completamente negros, reluzente, com ovos de cinzas para preto, né? E aí aqui no Brasil nós temos, né, o East Indian Duck, que é o pato preto das Índias, digamos, que é totalmente negro, mas é de pequeno porte. Então eles se assemelham basicamente ali a um Reco Mallard, tá? Eles têm uma origem incerta, talvez seja das Américas. O porte é médio, ele é todo negro e as fêmeas apresentam manchas brancas de acordo com que envelhecem, como essa da foto. Então, a partir dos 2 anos de idade, a fêmea vai começar a ficar esbranquiçada, tá? E é bem bonito que quando elas são velhas, com basicamente 8 para 9 anos, ela vai estar quase completamente branca. E o bico escuro. Então, são aves que ficam bastante bonitas. O macho não tem alteração de cor, de acordo com a idade. Ele só vai ficar basicamente mais fosco fora da reprodução e mais metálico durante a época de reprodução. Os ovos são verdes, cinzas, tá? Algumas fêmeas colocam ovos cinzas puxados para o preto, como se fossem revestidos, né, com uma capa ali escura, mas não são ovos como o de caiuga. O caiuga é um ovo muito escuro, um ovo totalmente negro. E até o pessoal coloca na internet como se fossem os ovos da fêmea de semane, e não é. São os marrecos caiuga. E nós não temos caiuga padrão aqui no Brasil ainda, tá? Pode ser que, né, ocorra uma seleção ali dos Indian Duck, dos maiores, ou um cruzamento com outras cores, enfim. Mas hoje o caiuga não é o grandão que nós temos padrão da raça. Nós temos esse daqui, que é o nosso caiuga brasileiro, digamos. Quando eles não são puros, pessoal, eles apresentam manchas marrons em asas e peito, tá? E aí eles ficam como se fosse queimados, sabe? Aí são aves para descarte, que não estão em padrão da raça. Ou houve cruzamento com outras raças. O casal custa hoje cerca de R$400. E também existe um mercado bem sólido dos East Indian Duck. Se vocês divulgarem como East Indian Duck, hoje vocês não vão conseguir vender, mesmo já, né, existindo toda a conscientização. Então, eu já divulguei, vários alunos meus já fizeram um post ali nas plataformas da diferença, mas ainda assim não é tão disseminado. A gente precisa conscientizar as pessoas quanto a isso. Marrecos de pompom, eles foram vistos primeiramente na região da Ásia, tá? O pompom existe devido a um gene letal em sua forma homozigoto dominante. O pompom, então, não é somente penas, tá? Ali existe mesmo um acúmulo de tecido conjuntivo, certo? E o pompom, no padrão da raça, o ideal é que seja único e centralizado. A cor primordial era branca, com os olhos azuis, bico laranja e pé laranja. Hoje, né, já são aceitas várias outras cores do mercado e também em padrão racial. Tem a questão do sinal neurológico e o gene letal, como eu mencionei, o pompom vem devido a um gene letal. Esse gene pode fazer com que esse marrequinho morra no ovo, tá? Pela questão de desenvolvimento. Então, como esse pompom é um acúmulo de tecido conjuntivo revestido por penas, no crânio deles, o crânio funciona como se fosse um capacete, certo? Então, ele vem para proteger, né, o cérebro de qualquer trauma que possa vir a acontecer. O que acontece? O pompom tem uma abertura no crânio. E ali, esse acúmulo de tecido sai de dentro lá do encéfalo, certo? Então, pode vir a acontecer um erro no desenvolvimento e com que esse marrequinho não nasça. Ou, né, que esse pompom se desenvolva para dentro e não para fora do encéfalo. Isso vai levar a ácido neurológico, por quê? Como eu mencionei para vocês... Perdão, pessoal, estou ficando sem voz. O encéfalo é como se fosse uma carapaça. Né? O crânio é como se fosse uma carapaça.
E cada região ali é responsável por mandar sinal por algum momento ou coisa específico, certo? O que acontece? Quando eu tenho essa pressão ou que esse pompom cresce para dentro, acaba comprimindo alguma parte do cérebro e resultando, né, no sinal neurológico. Esse sinal neurológico pode ser grave, então que essa ave seja totalmente encoordenada, incompatível com a vida, e que o marrequinho consiga nascer assim. Pode ser que ele morra, na última fase de desenvolvimento, ou que ele morra no ovo por não conseguir nascer, pela questão ali, né? Tem toda a questão do nascimento, do pipo interno, pipo externo, e ele não vai conseguir ter aquele movimento compassado para conseguir sair do ovo, então ele morre na casca, e ele pode vir a nascer e ter o sinal, como também ele pode ter o sinal na fase de puberdade. Marrecos adultos não desenvolvem, tá? Eu nunca tive um caso de marreco de pompom que desenvolva totalmente o seu neurológico na fase adulta sem dar sinais antes. Então, o que é o sinal que vai dar antes, João? Esse marreco vai ter alguma alteração postural antes, então desde jovem, não vai ser uma postura ideal como os outros. Esse marreco pode vir a apresentar convulsão. Esse marreco pode ter ali algum tique nervoso, então ele pode ter um movimento que vai ficar batendo a cabeça para um lado X, ou se ele se assustar, ele vai convulsionar, ou ter um tique na perna, enfim. Ele vai dar algum sinal. Se essa ave não apresentou sinal até ali os 4 meses, não vai ter sinal mais. Não ocorre tanto como dizem, né, o sinal neurológico nos filhotes, é menos comum do que o pessoal fala por aí. Quando ocorre nos filhotes, eu nunca consegui um tratamento que desse certo, porque é muito grave, digamos, sabe? E é um neonato, né? Então a gente não tem tanto recurso para trabalhar com ele. Na puberdade, eu já consegui reverter vários casos. Então, se você pegar acontecer, né, de um sinal neurológico na puberdade, ou ali com 1 para 2 meses, é possível a reversão, sim, com o tratamento, né? Então, basicamente, os meus estavam sob cuidados intensivos de um veterinário. Não é algo que alguém consiga fazer em casa, basicamente. Mas dá para reverter, tá? Então, aves pets, assim, é possível reversão. E os pequenininhos é bem complicado, que por mais que a gente cuide de tudo, eles vão acabar morrendo antes do primeiro mês de vida, né? Eles não conseguem se alimentar, e isso é uma coisa muito séria, digamos, né? Porque tem que existir a conscientização. Porque o pessoal procura muito para pet, por ser uma ave fofa, e não sabe, né, de tudo isso. Mas eu crio há muitos anos, então tenho pompom aí há mais de 12 anos, e os casos dos filhotinhos não ocorrem tanto, nascer assim. E por incrível, né, os filhotinhos que nascem no sinal neurológico, eles têm um pompom incrível, muito, muito grande, e até é por isso também. E pode acontecer, né, dos filhotes nascerem sem pompom. Então, quem ali trabalha em questão comercial, venda de ovos, também deve conscientizar o seu cliente quanto a isso, tá? E hoje em dia existe um mercado sólido, mas que já passou do auge. Então, eu garanto para vocês que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, os pompons estavam no auge. Então, a procura era absurda, a valorização era absurda. Eu nunca consegui atender todos os meus clientes de marreco de pompom, dos últimos 3 anos. Esse ano é o primeiro que a linha de reserva, de casal, está tudo programada, digamos, né? Que ainda está dentro do que é possível. Mas, por isso eu falo para vocês novamente de tendência de mercado. Marreco de pompom está passando, né? Então, existem outras raças que estão vindo com mais força do que eles, mas eu acho que o pessoal ainda acha muito fofo. E pensando, né, na questão de aves, hoje, aves já estão em segundo lugar.
Então, no mundo pet, o primeiro lugar de animal para pet é cão, o segundo lugar é ave, o gato já foi para terceiro. E entre eles nós temos os aquáticos, o pompom, o cou, e aí eu acho que não vai acabar o mercado tão cedo. Marreco saxônico, eles são aves de origem alemã, né? Foi uma raça que quase se perdeu durante a Segunda Guerra Mundial. Eles têm corpo largo, mas sem quilha, então não são quadrados como o marreco tijuan. Eles têm bico laranja e com o nariz esverdeado e os pés laranja. Eles têm que ter, né, essa coloração selvagem desbotada, digamos, com a cabeça cinza, a fêmea é esse canela, né, mais clarinho, e a coleira ao redor do pescoço. Eu sou franco com vocês, né? No Brasil, nós não temos tantos exemplares com a coleira branca. Eu tento selecionar aqui, né, agora, mas existem poucos criadores que possuem um saxônico. Eu peguei com o Mário Salviato, que veio selecionado aí do Mário com o Léo há alguns anos atrás. Inclusive, os meus vieram de lá. E aí hoje já existem outros criadores no sul também que tem um padrão muito bom de saxônico. E é uma ave que está tendo bastante aceitação de mercado. Eles chamam muito atenção entre os outros marrecos pela coloração, né? Então, quando você coloca eles entre um bando, eles chamam atenção total para eles, sabe? Pela questão da diferença mesmo. E a questão de valorização, pessoal, perdão, o marreco saxônico está girando aí em cerca de R$400 o casal, 350 a 400 o casal. Agora nós vamos entrar nas tadornas, pessoal. As tadornas, existe aí, né, uma classe específica e são aves de difícil manejo no geral, bem territorialistas, são aves monogâmicas, então precisam aí de um casal, não vamos conseguir reproduzi-las interno ou em bando, tá? Então, tomar cuidado com isso. E vou falar basicamente quais são, né, as tadornas e questão de valor. Também existe um mercado muito sólido entre elas, tá? E o pessoal tá pecando muito na reprodução das tadornas. Então, tá tendo aí uma valorização legal delas hoje. Primeiramente, nós temos a tadorna ferrugínea, que entre elas hoje é a mais barata, tá? Um casal custa cerca de R$1.000. E o que acontece? Elas são aves monogâmicas, como eu mencionei. Elas são aves agressivas, então não dá para colocá-las num recinto comunitário. Por quê? Elas vão matar as outras aves? Não vão matar as outras aves. Porém, depende. Se for pequeno, talvez mate. Mas não vai chegar a matar uma ave como um ganso do Egito, um ganso havaí, um seriópsis, por exemplo. Mas o macho vai se preocupar mais em proteger a prole, né, os ovos e a fêmea, do que copular. Então ele vai ficar batendo nos outros e aí não vão encher os ovos. O ideal é que vocês tenham aí recintos individuais para elas. A fêmea tem essa máscara ao redor do bico ali, ao redor do olho, né, caudalmente ao bico. Então a fêmea sempre é a que tem a máscara branca. Essa máscara vai aumentando ao decorrer da vida, né? Óbvio que ela não vai ficar com a cabeça toda branca, mas tadornas jovens não possuem máscara, então ela vai começar a aparecer essa máscara com 6 meses mais ou menos, tá? E o macho não tem, então já é uma forma de distinguir, e o grasnado delas também é diferente, né, do macho para a fêmea, certo? Tadorna cana, ela tem aí a diferença da tadorna ferrugínea pela questão da cabeça, então o macho tem a cabeça cinza, a fêmea, como eu mencionei, com máscara branca, mas também cabeça cinza. O casal hoje custa em torno de R$2.000. A tadorna cana já é bem agressiva em comparação às outras, tá? O manejo é basicamente o mesmo, então é legal que para reprodução não tenha em recinto comunitário. No geral, elas vão reproduzir ali de 2 para 3 anos. Devido à seleção, pode acontecer com 1, mas não é normal. Então, geralmente, com 2 ou 3 anos vai ser a primeira reprodução. Vocês vão encontrar casal da ferrugínea por em torno de R$800, R$700,
jovem, tá? Então, vocês vão ter que criá-los aí por mais uns anos até chegar na reprodução, que um casal adulto custa cerca de 1.000. Então, aqui nós temos a Tadorna Cana. Agora, a Tadorna Rádia, ela tá entre a mais agressiva, tá? Elas são bem chatas mesmo, e são mais sensíveis também. Custam cerca de R$ 1.800 o casal. Também são aves belíssimas, chamam muito, muito atenção. Tadorna Tricolor, aves de R$ 3.000 o casal. Já criam, a reprodução delas é um pouquinho mais chata, não criam tantos filhotes em cativeiro, tá? E a aceitação de mercado é muito boa. Aqui nós temos a Tadorna Paraíso. Sem dúvida, ela é a Tadorna mais agressiva dentre as últimas. É muito complicado para formar casal desse bicho, tá? Então, nunca comprem, pessoal, casal dispareado, tipo um macho depois uma fêmea. Não funciona. Eu tive um criador que eu prestei consultoria que o macho não aceita fêmea. Então, tipo, ele me contratou e eu falei, olha, pode tirar, livrar o recinto, sabe? Porque, tipo, a gente tava foi no ano passado, eu acho que era outubro, e o macho batia na fêmea. Então, tipo, a temporada tava perdida, ela podia colocar os ovos. Não formaram um casal. E é muito difícil formar casal com ave adulta. Não é sempre que dá certo. E eles batem um no outro, são agressivos. Se você deixar com outras aves, eles já são mais chatos também. Se forem aves pequenininhas, né, mandarim, carolina, pode chegar a matar. E tem essa questão do casal. Então, é bem legal que vocês comprem aves da mesma idade, jovens, para ela formar casal. E se acontecer de disparear, reza para que forme casal fácil de novo. Porque eu não tive experiências boas com formar casais com aves adultas formadas. E também são aves muito boas, que têm uma aceitação de mercado muito legal. Agora nós vamos entrar nos cisnes, pessoal. Existem aí 7 espécies, tá? Primeiramente, o cisne branco, que é o queridinho aí, que é o Cygnus olor. Um casal hoje está custando cerca de R$ 20.000. Ele está fora da lista de domésticos que eu mencionei no começo da aula. Uma característica legal dele é levar os filhotes no dorso, diferente aí das outras espécies de cisnes. No passado, existiam criadores que reproduziam muito bem. Aí é uma série de mitos aí, né? Histórias, causos, né? Que a gente fala dos criadores do Brasil, que, cara, foi ficando muito difícil a reprodução do cisne branco, muito complicada. Eles botavam e ninguém conseguia tirar filhotes, e aí diziam que um criador, que era o melhor e maior criador de cisne branco do país, que era no sul, ele acabava castrando os machos, antes, quando eram jovens para venda, né? Então, um absurdo, né? E aí ninguém conseguia reproduzir, a não ser ele, né? Só ele mantinha os exemplares para reprodução, e todos os filhotes vendidos não eram aptos, tá? E aí diziam que eram por isso. Hoje, tem alguns criadores ainda com casais de cisne branco, mas com péssimo histórico. Então, tem um criador que ficou aí com 7 anos, um casal, nunca conseguiu tirar um filhote e acabou vendendo. Em Minas também tem criadores do cisne branco, do cisne de pescoço preto, e a reprodução não é legal, não é fácil, digamos. Hoje, um casal de cisne branco, das pessoas que conseguem tirar, cerca aí de R$ 20.000 o casal. No zoológico de São Paulo ainda existe um casal. Nos outros zoológicos, eles foram roubados basicamente em todos. Cisne de pescoço preto. Não existe basicamente pessoas que vendam no mercado hoje, tá? Ele é o Cygnus melancorifus. Ele está fora da lista de domésticos também. Está gerando aí em torno de R$ 15 a R$ 20.000 no casal. Existe uma criadora, a Juscelene Salgado, que possui, né, o cisne preto, o branco de pescoço preto, mas não é fácil encontrar para mercado também não. Aí nós temos o cisne tundra, que é mais por curiosidade de vocês, mas nós não temos o cisne tundra no Brasil. Ele é o Cygnus columbianus, é uma ave muito linda.
Cisne trombeteiro, que é o Cygnus buzinator, fora da lista de domésticos também, não existe no Brasil também. Cisne negro, que é o mais comum, e está na lista de domésticos, então é uma ave que todo mundo pode ter sem nota fiscal, não tem problema. Hoje, um casal adulto está girando cerca de R$7.000 o casal. Houve uma valorização também, acho que no geral das aves ornamentais. No passado, a gente encontrava aí casais adultos por 4, 5 mil. Hoje está praticamente impossível. Diferente do cisne branco, ele não leva os filhotes no dorso, então os filhotinhos dele basicamente ficam ao redor e ela cobre eles depois. É uma ave que, quando você acerta um casal bom, lucro, né, na certa. No criadouro também, que eu cuido, eles reproduzem aí 4 vezes ao ano, basicamente. Então é um resultado incrível, né? Pensando nesse valor. E são aves que... Por isso que eu falo para vocês, pessoal, cara, não usem as aves, é uma escadinha, sabe? Mas prezem melhor, porque vocês têm que pensar na questão da valorização da ave. Vocês vão, o mesmo gasto que vocês têm com um ganso chinês, vocês vão ter com um ganso africano, e com um ganso africano vai ser basicamente o mesmo gasto com cisne. E a valorização é totalmente diferente. Então, prezem manejo, prezem aí o investimento inicial, aprendam, né, como fazer, mas depois que vocês acertam, vocês realmente começam, né, a lucrar com isso. É muito melhor do que vocês terem trabalho com 20.000 aves lá para cuidar, sendo que vocês podem ter a metade com o mesmo valor. Né? Então, para mim, eu prefiro fazer 2 consultas por 250 cada uma do que 5 consultas por 100. Eu vou conseguir fazer meu trabalho de uma forma que eu estou mais à vontade, eu vou atender melhor o meu cliente, vou conduzir aquilo ali com mais tempo, vou conseguir atender, né, cuidar com mais paciência do meu paciente, e é basicamente isso. Né? Vocês têm que pensar também no retorno financeiro. Eu imagino que o Luiz aborde bastante isso com vocês, mas irem focando, subindo de nível. Né? O mundo das aves ornamentais é muito amplo, então nós temos aves aí de R$50 e aves de R$100.000. Né? A gente tem que sempre prezar as mais caras. Aqui nós temos o cisne bravo, que é o Cygnus ou cisne de Whopper. Um casal de cisne bravo está girando aí cerca de R$40.000 hoje, tá? Existem poucos exemplares no país. Eu conheço 2 criadores que possuem, e sei que o Luciano Huck tem um casal de cisne de Whopper, mas para mercado, muito difícil. E ó, R$40.000 o casal. Então, são aves bem raras por aqui. E eles também não fazem parte da lista de animais domésticos, tá? E aí nós temos o cisne coscoroba, que é o Coscoroba coscoroba. Ele é uma ave silvestre, então existe em vida livre, e ele custa cerca de R$5.000 o casal, com nota fiscal, mas eles também estão fora da lista de domésticos, hein? São aves silvestres. E vocês encontram um preço mais barato, mas são aves caçadas, basicamente. Tá? Então, óbvio que isso não é legal. Pessoal, na questão das principais raças que eu tinha para passar para vocês, era basicamente isso. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração, eu estou aberto a diálogo. Fiquem à vontade. Muito bom, João. Legal demais. Obrigadão. E eu tenho uma pergunta. Até esses tempos, acho que o Renan tá aí, até a gente conversou sobre. Qual que é a tua opinião acerca do acasalamento marreco-pompom? Você usa pompom com pompom ou pompom com não pompom? Pompom com pompom. Mas sem dúvida. Você observa isso que mantém o padrão do tupete, vamos falar assim. Exato, eu prezo o padrão de tupete. Você cruzando hoje marreco pompom, marreco sem pompom, você não consegue entrar em mercado. E como eu falei, eu sempre cruzei pompom com pompom, e a questão do zoológico, pelo meu N, que é grande, né? Então, poxa, eu tiro mais de uma dúzia de ovos de marreco pompom por dia. Então, eu crio muito filhote, eu tenho bastante cliente.
não nascem tantos marrecos com uso analógico quanto o pessoal diz, tá? E aí eu consigo manter o padrão de pompom. Você consegue, né, ali, cruzando um marreco sem pompom com um marreco de pompom, marrecos com pompom, tenham ali uma menor incidência de sinal neurológico, mas com um pompom bem pequeno, tá? Então não é tão interessante quando a gente fala na finalidade comercial. Se eu não me engano, Luiz, a proporção ali de um sem pompom para um com pompom é 25% de pompom, 25% sem pompom e 50% portador do gene, se eu não me engano. E aí, com pompom, a gente aumenta essa porcentagem para 50% de pompom e 25% ali sem. Só que vem até, né, um sinal neurológico ou outro, mas não é tanto. Então, João, fazer um comentário aqui que eu estava conversando com o Luiz outro dia, que o cruzamento de marrecos com pompom pequeno também pode ser uma coisa favorável. Eu queria saber se isso procede. Tal. Mas qual finalidade? Com a finalidade de obter demais marrecos de pompom. Tipo, ter um plantel de marrecos de pompom com tamanho ok, um tamanho bom, né, para o mercado, e alguns marrecos com um pompom pequeno. Eu queria saber se esse cruzamento aí vai ser uma coisa boa. Não, óbvio que se você preza, né, por aves com a característica do pompom, é melhor que você cruze pompom pequeno com pompom pequeno e você vá selecionando os melhores, né? E aí eu sempre trabalhar com o que a gente tem na mão. Se você tem hoje marrecos com pompom mediano, óbvio que você vai conseguir, né, ali originar filhotes com pompom e aí você vai selecionando os melhores, né? Agora, eu não acho interessante marrecos sem pompom no plantel, até por uma questão de aceitação, sabe? Então, as chances de nascerem sem pompom é maior. E aí não dá, por exemplo, para ficar vendendo ovos ou coisa do tipo. Eu já prezo, né, já conscientizo o meu cliente que pode vir a acontecer de nascer sem pompom dos mesmos marrecos, que a maioria tem pompom e a maioria deles tem pompom grande. Mas pensando, né, para selecionar plantel futuro, é benéfico sim. Muito obrigado. Ô João, boa noite. Boa noite. Ô João, qual espécie de ganso você indica para quem quer começar a criar a melhor assim possível? Tá, mas aí você tem a finalidade comercial. No começo eu quero criar por hobby, eu quero conhecer a primeira espécie. Como funciona assim? Você diz em questão de facilidade? É o melhor assim para começar a criar. Tá. Eu recomendo sempre o cianeiro chinês, tá? São aves de fácil manejo, são aves de um valor acessível de mercado, né? Então, óbvio que seria lindo, né, começar aí com um Toulouse, um africano, mas o investimento é maior. Então, é melhor você comprar um casal aí de sinaleiro chinês, que você vai conseguir ter uma saída boa de mercado. Para hobby, são aves incríveis, né? São aves bonitas, o manejo é fácil, você encontra facilmente, e aí você vê se você gosta realmente de reproduzir, de criar ganso. E aí, deles, a partir daí, você consegue adquirir outras raças. Mas, inicialmente, chinês. Certinho. Já que você tocou no assunto do comercial, e do comercial qual é o melhor? Só para ficar sabendo. Olha, para aceitação comercial de valor, pensando no que eu falei para vocês, né, de gasto de manejo, eu recomendaria ali você adquirir um ganso Toulouse ou um ganso africano. O Toulouse, principalmente, que eu acho que o africano você não vai ter tanta facilidade de encontrar num bom padrão. Pela questão hoje, a gente ter aí, né, muita gente selecionando basicamente só a barbela, esquecendo o resto das características. Certinho, muito obrigado, João. Disposição. Pessoal, caso vocês tenham outras dúvidas também que vocês queiram tirar, enfim, fiquem à vontade. Assim, acabou a parte lá de apresentar as raças que eu saí antes.
Eu acabei de apresentar as raças, cara, mas vai Não, deixar sim, tudo eu vou gravado. assistir depois gravada. Eu queria saber uma coisa. O marrequinho, quando é novinho, tu já começa dando ração de crescimento? Não dá inicial? Olha, eu começo já com a inicial e depois para crescimento. Você só tem que tomar cuidado com o marrequinho, que em aves aquáticas elas crescem muito rápido comparado a galináceos, tá? Então, tomar cuidado com o índice de proteína na ração para eles não terem um super desenvolvimento e poder ocasionar ali a asa de anjo, que é a rotação ali do primeiro terço da asa. Mas mais ou menos Então, quantos dias que eu dou ficar de ração olho nisso. Então, no de comecinho, quando inicial? começar a sair as... Gravou. Inicial até 14 dias. Depois de 14 em diante. E aí depois, postura. Sempre muito, muito verde, tá? Eles pastam muito. Sim. João, para você que... perdão, outra pessoa Pessoal, quer falar aí, caso... pode ver. Não, João, eu queria Não pegar pode falar. esse gancho aí do Alice com relação ao manejo da alimentação dos, principalmente marreco. Então seria, no caso, até 14 dias a inicial. A partir daí eu dou crescimento até quantos meses? E se desde o primeiro dia eu já posso dar verde para eles? Pode, deve, na verdade. 3 para 4 meses, mais ou menos. Porque essa idade. Eu tenho marrecas que começam a colocar os ovos ali com 4 meses cravado, tá? Então, uns dias antes é legal iniciar a ação de postura. Mas é basicamente isso. E pode dar milho também, mas a base sempre deve ser uma ração balanceada. Hoje nós temos ração para aves aquáticas no mercado, mas não é acessível, né, ainda para uma criação de aves domésticas, digamos. A nutrópica eu imagino que talvez também tenha, mas custa cerca de R$220 o saco de 20 quilos. Né? Então são para um seasoned whopper, por exemplo. Cisne em si também é uma ave que já compensa você dar ração de ave aquática. Agora os demais vão muito bem com ração de galináceo mesmo. E aí até 14 dias inicial, a partir dali crescimento, com 3 meses, 10 dias mais ou menos, você pode começar já de postura, e aí dali em diante de postura. E muito verde, sempre. Tomar cuidado ali na fase de postura com espinafre e para os filhotes também, tá? Que aí eles vão precisar ter maior absorção ali de cálcio, e o espinafre tem o ácido oxálico, né, que interfere ali na absorção de cálcio e alguns outros nutrientes. Então, em grande quantidade, não pode ser maléfico nessa fase. E para a postura também. E alface jamais, tá? Não tem nem porquê oferecer. Para adulto, não vai dar grandes danos. Para filhotes, pode desencadear uma diarreia. E aí pode ter uma desbiose, pode ter uma desidratação. E vocês perderem eles por isso. Então, cuidado. Tá, é porque eu tenho poedeiros, então a minha ração tem um índice de proteína muito bom. Seria o caso de eu trabalhar com os aquáticos com uma ração de segunda linha, que tem um nível de proteína mais baixo? Muito bom quanto? A postura está em torno de 18%. Não, para os aquáticos daria para ser um pouco um índice mais baixo ali de proteína. Mas você pode, como eu falei, né, oferecer maior parte da alimentação em verde. Seria legal você investir mais em verde na alimentação deles e oferecer a ração como base, né, para tentar equilibrar isso daí. Você pode também oferecer uma segunda linha com menos proteína. Mas para aves adultas não vai ser tão maléfico. Você prezando só tomar cuidado no início da vida para não ganharem tanto peso. Tá, ok, obrigado. Nada. João, Oi, Jader.
quantas gramas, mais ou menos, de ração você dá para um marreco adulto? Cara, isso era até uma coisa que eu não coloquei na última aula, porque a variação de tamanho é absurda. Mas o que acontece? Um marreco adulto vai comer aí cerca de 200 gramas de ração dia, tá? E eles bebem muita água também. Mas pensando uma média do normal, tá? 200 gramas, um pouco mais de galinhas, né? Galinhas a gente vai aí até 150 mais ou menos, pensando numa raça grande. Posso perguntar de novo? Fica à vontade. Com quantos dias eu posso começar a dar banho? Dar banho não, deixar eles tomarem banho. Cara, aí também existem muitas controvérsias, né? Eu não recomendo você deixar o marrequinho com água, né, para banho, antes dele ter ali o peito empenado, porque ele pode encharcar. Então, sem a mãe, ele não vai ter ali a pata ou a gança para guiar ele, né, como se secar ou para cobrir ele. E aí ele vai ficar meio perdido, ele pode, né, encarangar de frio, ficar hipotérmico, e a gente tem a tríade neonatal que a gente fala. Então, a hipotermia vai levar a hipoglicemia, que leva a desidratação, e ele vai morrer. Então, cuidado, tá? Se você for deixar ele tomar banho, supervisionado. Então, sempre vai secar ele antes, tá? Então, beleza, nasceu agora, daqui 3 dias, eu quero fazer um videozinho fofo, que é isso que o pessoal quer. Coloca ele para tomar um banho no sol e espera ele secar lá, tá? E antes de voltar. Mas com a mãe, pode deixar desde novinho, porque ela vai ensinar ele a se secar e ela vai conseguir, né, ensinar tudo certinho para ele. Sem a mãe, ele vai ficar perdido e você pode perder esses filhotes por isso. Sim, mas a mãe vai ser uma galinha. Então, com galinha também não, tá? É melhor você esperar eles empenarem. Sim. Aí com o peitinho empenado, ele já consegue controlar melhor essa questão, já pode deixar eles terem acesso à água. Uhum. Estava com dúvida, Renan? Tem alguém aí com a mão levantada já. Acho que pode falar, Mas Renan. enfim. Eu queria saber, eu queria ter uma dica para você que começou pequeno e tal, e hoje já está com uma criação comercial, uma criação maior, uma criação grande, né? E bem diversificada. Uma dica não só para mim, mas como para todo mundo que está aqui, né? Que quer começar uma criação de aves aquáticas. Em que sentido, Renan? Tipo, em geral? Uma dica que você acha que seja crucial, por exemplo, número de aves, ou então um tipo de viveiro. Tá. Quando a gente fala quesito comercial, existem alguns pilares que você tem que trabalhar, né? Como eu falei para vocês, você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo e começar pequeno com o intuito de ser grande, né? Então, não deixar para fazer melhor depois, tá? Fazer o melhor que você pode hoje, sempre. Então, sempre acabar selecionando aves melhores. Lembrar que você não é, né, só a questão de criação de manejo. Você tem que também saber se estabelecer no mercado. Você tem que trabalhar seu nome, sua marca em si, tá? Questão de divulgação, ajudar bastante. Matrizes, o número, tá? Então, sempre o pessoal, um erro, eu acho, da maioria, é focar em variedade. Então, a pessoa bate no peito para falar, eu tenho 36 raças. Mas você vai olhar as 36, 20 descarte, não presta, e o resto ele tem um casal de cada uma. Então, tipo, pensem grande, comecem com um casal, mas selecionem um plantel, né? Você não tem como. Quem tem 2 tem 1. Né? Uma coisa que meu pai sempre me ensinou desde muito cedo é que quem tem 1 não tem nenhum, e quem tem 2 tem 1. Quando você tem um casal só, se morrer um, você já perde aquela variedade. Né? Então, sempre tentar manter aí nas aves poligâmicas 3 machos e 2 fêmeas, e nas aves monogâmicas 2 casais de cada. E eu não estou falando para vocês começarem com isso, se vocês não conseguirem, mas prezar por isso. Né? Então, reproduzir, eu vou segurar esse daqui e vou deixar para eu manter.
eu não quero... não tenho espaço para ter 2 e ter Carolina, Mandarim e Red e Ring Teal. Cara, escolhe um, sabe? Então, tipo, não peca pela variedade, pelo excesso de variedade. Porque isso também vai dar problema de manejo depois, tá? No ornamentais, no geral. É até questão de manejo, né? Quando a gente entra na temporada, você vai encher de filhote. E aí você vai ter filhote de várias idades diferentes. E quando você cria ornamentais, você tem distinção de manejo do pavãozinho pro fazãozinho, pro marrequinho, pro gancinho, e aí vai dar problema em algum momento se você não tiver uma linha muito boa de manejo, né? Que é o POP que a gente fala, que é um processo operacional padrão. Então, se você não conseguir estabelecer o que fazer e como fazer e ter aquilo ali tudo bem marcado, vai começar a dar problema. Por que eu digo dar problema? Vai ter muita ave de idade diferente, você vai começar a misturar a ave, e aí você vai deixar a angolinha com um pintinho, com um marrequinho, e aí vai começar, o gancinho vai ficar estressado, vai começar a ter problema de estresse, que pode desenvolver depois, né, um vício. Então, tudo isso é problema que você consegue resolver antes, entendeu? Então, cara, tem a quantidade de aves que você comporta, sempre, tá? Não extrapola isso. O menos é mais. É melhor você ter ali, né, uma raça com um plantel feito, uma raça bem cuidada, e que você estabeleça seu nome a partir daquela raça e fique conhecido por aquilo, né? Então, por exemplo, o Luiz é muito marcado pela questão dos poloneses e sedosas, pelo logo dele. Então, automaticamente, Rancho LW me remete a uma galinha polonesa, sabe? Então, você pode trabalhar a sua imagem numa raça específica e expandir depois, né? Depois começar a criar tudo que vocês quiserem, enfim. Mas tem uma linha, como eu falei. Não esperar ser grande para fazer o certo, né? Não falar, eu vou começar a dar verde quando eu tiver o pato mandarim. Cara, você tem um marreco vira-lata aí, cuida dele bem, reproduz ele, vende ele e consegue acessar uma ave que você almeja depois, tá? É tudo questão de escadinha, né? Nada vem de uma hora para outra. E aí acaba que o pessoal quer... É um imediatismo absurdo, né? Então, a gente está em crescimento contínuo. Eu digo todos nós, né? O Luiz, eu, o Dudu, tipo, a gente sempre tem ave, tá planejando ter mais, almejando um padrão melhor. Nunca é o fim, né? É bem isso. Hoje eu mostrei para eles uma tabelinha que eu tinha de entrada e saída de 2017. Meu Deus. Tipo, acho que era R$1.400, não lembro agora quanto foi, a entrada anual. Daí fomos falando, né, da evolução, de como que é. Que não adianta, ninguém começa gigantesco, né? Então é algo que eu sempre falo para eles. Tem que ir devagar, um passo de cada vez, né? E entender que tudo é um processo. Então você não vai começar arrochando de ganhar dinheiro, você não vai começar com zilhões de clientes, é algo que vai construindo com o tempo, né? E é pra ser assim, Luiz. Tipo, o pessoal não entende isso, sabe? É pra ser assim, sabe? É como se fosse... Quando você quer colher uma coisa que você não plantou, você tá atropelando. E aí o que acontece? O pessoal, quando você cresce gradativamente, você vai crescendo o seu plantel junto com o seu nome, junto com a sua cartela de clientes, junto com o seu conhecimento. Quando você atropela alguma dessas coisas, dá pau. Ou você não sabe o que tá fazendo, ou dá um problema sanitário absurdo e morre tudo, ou você cria tudo e não vende depois, ou você tem uma demanda absurda, mas não tem oferta. Então, tipo, a gente tem que valorizar, né, como é que eu vou falar? O processo, né? Eu mesmo, a minha frase, lema da vida é comece, né? A beleza está no caminho. Então, tipo, cara, é no dia a dia que você vai ver se você gosta ou não, se você quer isso ou não. E responsabilidade, né? Acaba que a gente vai conseguindo... Esses tempos, apareceu um cliente meu que comprou ganso comigo quando eu tinha 15 anos. E ele tem esse ganso até hoje. Hoje eu tô com 23. Então, poxa, alguém confiou em mim há bastante tempo atrás e cria aves ornamentais, confia em mim até agora, né? Então, sempre pensar na perpetuidade do seu negócio. Então, não pense no agora. Outra coisa que meu pai sempre me ensinou também, né?
Quando a gente tem um negócio, você, óbvio, tem que prezar pelo lucro, ou pelo mínimo, né, pela sustentabilidade. Então, incluir todos os gastos para ver se você não está pagando para trabalhar. E não estou falando que no começo pagar para trabalhar é ruim, mas que você tenha ciência disso. Mas a partir do momento que der algum problema, cara, não preza só pelo lucro, sabe? Salva o nome do teu negócio, salva seu nome. Então, tipo, se der algum problema com aves, com ovos, que vai dar errado, tá? Não é porque a gente está buscando conhecimento, ou que a gente faz certo, ou porque eu sou veterinário, ou porque eu tenho experiência que vai dar tudo certo comigo sempre. Não! Mas, com o tempo, você vai conseguir, né, aprender a lidar com a diversidade. Você vai desenvolver um jogo de cintura maior, um traquejo para lidar com o cliente, não vai estressar por tudo mais, não vai se cobrar tanto. E a partir do momento que der errado, esquece o lucro, sabe? Tipo, segura seu nome. Eu tenho um cliente meu muito bom, de toda a temporada, que ele comprou ovos comigo uma vez, ovos de ganso, e, cara, foi horrível. Tipo, na época, como eu não era tão conhecido, eu garantia a fertilidade, né, de parte ali dos ovos, e se não desse o índice de fertilidade que eu garantisse, eu devolvi o dinheiro ou ovos para completar aquilo ali. E eu lembro que o dele deu, tipo, um ovo fértil. E aí ele não queria o dinheiro de volta. Tipo, ele não quis. Ele queria ovos. E eu tava em dezembro, se não me engano. Não tinha mais ovo. Aí eu tive uma gansa que fez uma última postura. E eu falei pra ele, ó, ela tá botando, só que ela bota dia sim, dia não. Eu falei, eu não tenho como te enviar ovo. E aí ele falou, João, mas eu não tenho como pegar, não sei o que. Eu falei, tipo, ele não era de tão longe, sabe? Era um estado próximo aqui. Aí eu falei, ó, os ovos são seus, eu vou colocar pra chocar eles aqui comigo. E eu vou criar eles para você. O que nascer eu vou te mandar o ovoscopia, o que nascer você, algum momento, vocês sabem, eu ando muito, eu levo para você, ou você pega aqui quando der. E aí disso, eram tipo 4 ovos, nasceram 2 filhotes, desses 2 filhotes, deu um casal, eu falei, ó, é seu. Ele veio buscar esse casal, eles já estavam com tipo 6 meses, aves adultas, sabe? E, cara, deu tudo errado. Eu tinha tudo para aquele cara nunca mais querer comprar comigo ou não confiar em mim. Tudo vai da postura que você tem diante da situação. Então, pode dar tudo errado, pode quebrar todos os ovos do seu envio. Se você segurar o seu BO, garantir a usabilidade, né, que você tem com o seu cliente, você não vai perder o cliente. O problema é a pessoa que some, ou que não dá sinal, ou que não conta do que pode acontecer, né? Você também tem que conscientizar seu cliente do risco. Tipo, é até uma coisa, novamente, que o Mário me falou uma vez, que eu não esqueço, que o Mário sempre fala, né? Tipo, ó, se a pessoa não confiar em mim, eu prefiro que não compre comigo. Então, tipo, é isso, sabe? Atrair alguém que gosta do meu trabalho. Não só porque eu preciso do dinheiro para manter o meu negócio, né? E sempre buscar novos clientes. Nunca pensar que acabou, buscar novas raças, sempre trabalhar para ser melhor, né? Mais algumas dúvidas, pessoal? Eu me empolgo, eu acabo falando demais. Falou muito e bonito. Bora lá, gurizada, dou-lhe uma. É um momento, hein, pessoal? Tá ficando tudo gravado aí, ó. Se vocês tiverem dúvidas dos aquáticos, de outros aquáticos, aves ornamentais em geral, doença, enfim, pode perguntar. Aproveita que estou aqui. Ó, João, voltando aqui de novo. Não é nenhuma dúvida, é mais uma pergunta. Você vai disponibilizar os posts aí que você colocou na aula para a Luiz mandar em PDF? O slide, eu posso mandar para ele, sim. Eu posso salvar os slides e passar para o Luiz. Mandar para você, sim. Ok, vai dar. Acho que era isso, João. Se ninguém mais se manifestar aí. Depois, o que eles tiverem pergunta da Aquática, eu faço uma lista e eu te mando. Beleza, não pode mandar. Mas... Ou até eles mesmo, pessoal. Vocês, acho que a maioria de vocês me conhece, então tem meu Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp. Algum momento da vida eu vou responder vocês, tá?
Eu não garanto quando, mas eu vou, juro. Então, se tiverem dúvida, pode me mandar também. Fiquem à vontade. Mas é isso aí, João. Muito obrigado de novo pela disponibilidade, né? Porque a tua rotina aí é corrida demais e a gente sabe. E obrigado por dividir aí com a gente teu conhecimento, né? As experiências, enfim, muito, muito, muito importante. Muito obrigado. E como você sabe, precisando de mim, precisando do Rancho LW aí, só dá um grito. Que é isso, Luiz. Eu que agradeço a confiança, o convite. E estou aberto aí a novos convites. Se precisar de novas aulas, coisa do tipo, estou à disposição. Certo? Pessoal, sucesso a todos, boa sorte. Né? Vocês que estão aí com a criação.